Então, sejam bem-vindos à segunda parte do Piauí de Online número 10. Agora a gente vai ter uma palestra aqui do Luiz Felipe Patrocínio sobre criação de jogos com Game Maker Studio 2. Então, Patrocínio, fique à vontade. Beleza. Bom, boa tarde aí, pessoal, novamente, né? Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha de slides aqui, né? Mas quando eu tava fazendo, eu fui percebendo que é melhor diminuir um pouco a teoria, né? E já ir para a prática. Então, essa apresentação vai ser bem rápida, né? Daqui a pouco a gente vai para o Game Maker mesmo, para começar. Eu vou criar um projetinho rápido e vocês vão vendo, parecido com o que foi do Germano, né? Só que no Game Maker. Eu sempre fico em dúvida, né, em qual tema, em qual título usar nessas palestras de Game Maker, porque eu coloquei criando jogos, já fica bastante redundante, né? Criando jogos com Game Maker, na mesma frase, criar jogos Game Maker. Mas beleza. Bom, eu queria começar destacando aqui que em 2021, no comecinho do ano, né, a YoYo Games, a empresa do Game Maker, foi comprada pela Opera, né? E aí todo mundo foi a loucura aí e tal, porque viu como se fosse como se a YoYo Games fosse receber um, um boost, né? Fosse acelerar e melhorar muito mais a ferramenta. E de fato está acontecendo. Desde janeiro para cá, muita novidade boa tem vindo no Game Maker, né? E, inclusive, uma delas, eu não coloquei aqui, mas a ferramenta se tornou gratuita, né? Então, em junho agora, a ferramenta se tornou gratuita. Você ainda precisa pagar uma licença para poder compilar os projetos, né? Mas você tem a versão que antes era de teste de 30 dias, ela perde esse limite, né? Então, se torna, de certa forma, mais acessível para todo mundo. Certo? Quando tu fala de compilar projeto, é gerar build, é? É isso, gera build, exatamente. Saquei. Você pode fazer e testar na sua máquina, né, e tal. Mas para gerar build mesmo, só comprando alguma licença, que tem de vários tipos, né? Desde as mais baratinhas, apenas para computador, até as mais caras, que permitem exportar para console, por exemplo. E, bom, inclusive muitas coisas, uma das novidades também com a compra da Opera, né, que ela está tentando muito distribuir o Game Maker, né, deixar ele mais popular, mais acessível. Esse lance de deixar gratuito foi um passo, né, mas teve vários outros, como, por exemplo, deixar a ferramenta em português, né. Tanto a documentação está em português agora, português BR, e a ferramenta também. Entendeu? E, bom, agora falando mesmo sobre como é o processo de criação de jogos, né? Eu fiz aqui rapidamente um rascunhozinho aqui no PowerPoint, né? No Game Maker a gente cria objetos, né, na tela, e basicamente cada objeto tem suas ações, certo? Por exemplo, no jogo que a gente vai fazer aqui, vai ser um jogo de navinha, né? Então, um objeto, quando você cria, ele é um quadrado vazio, sem nada, que depois a gente atribui o sprite dele de uma navinha, beleza? E aí, que cada objeto tem as suas ações, né? De acordo com eventos, que a gente pode chamar de gatilhos, né? Então, que tipo de evento a gente poderia pensar numa navinha dessa? Por exemplo, se a gente apertar a tecla esquerda, acontece um código. O que vai ser qual código que seria? Andar para a esquerda. Se eu aperto barra de espaço, acontece o código que é atirar. Entendeu? Então, cada evento é como se fosse um gatilho para um pedaço de código. No Game Maker é assim que a gente trabalha. Entendeu? E claro, tem vários objetos. Tem o objeto da navinha, mas tem um objeto, por exemplo, controlador de toda a lógica do jogo. Tipo, ele vai controlar se você tem 0 vidas, vai mostrar game over, por exemplo. Entendeu? E aqui eu destaquei alguns eventos importantes. Tem o Create Event, que acontece quando a instância é criada, né? Quando, por exemplo, quando a navinha surge, ela ativa o gatilho do Create Event, o gatilho aqui, e executa algum código, né? E tem o Step Event, que acontece a cada frame, né? É o que na Unity chamamos de update, né? É o Step Event. Bom, e eu vou falar um pouquinho também sobre variáveis, né? Por exemplo, quando a gente tem um bloco de código, a gente sempre repete, digamos, a velocidade da nave.
né? Muita coisa é relativa à velocidade da nave. Então, para não ficar repetindo o valor 5, por exemplo, caso a velocidade seja 5, se eu precisar alterar no código, eu teria que alterar em todo o bloco de código, alterar tudo que for 5, ó, alterar para 6 aqui em cima, alterar 6 aqui embaixo. Para evitar ter que alterar tudo, por exemplo, a gente substitui, ao invés de botar o nome, o número, a gente coloca uma palavra, né? Que a gente chama de variável. A gente declara ela a princípio, né? Move speed igual a 7. Em todo lugar, em vez de usar o número bruto, a gente coloca a palavra mesmo da variável. E aqui eu ia falar sobre funções, que fazem as coisas acontecerem, as condições que controlam as ações, mas eu preferi parar aqui a teoria e ir para a prática, né? Então chega de teoria, vamos pro Game Maker. Deixa até o link aqui. O Game Maker. Game Maker Studio. Ih, rapaz, nova versão. Não instalei ainda. Aí, galera, eu baixei aqui, tem um pacote de assets aqui. Vou fechar essas abas, não tem nada a ver. Deixa até aqui o link, ó. Um pacote de assets que a gente vai usar. No caso, vai ser esse aqui, né, de jogo de navinha. Já tem tudo que a gente precisa. Barra de HP, inimigos, navinhas, tiros, né? E até mesmo background aqui, né? Não, esse aqui é de um pacote open source. Posso até compartilhar com vocês. Tem aqui no GitHub, né? É um super pacote de assets que tem tudo, né? Isso, esses caras lascam com o mercado de assets, rapaz. Pois é. Pois é. Cara, olha o tanto de coisa, mano. Pelo amor de Deus, como é que alguém vai vender asset tendo um negócio desse de graça? Mas sabe o que é? Tipo assim. Fazer um RPG. Esse asset é de graça, mas fica popular, entendeu? Tipo. Sim, todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Então, se você quiser, né, se você faz um asset pago e alguém compra, né? De certa forma, ele ganha uma certa exclusividade, né? Tem até um black holezinho, cara, que pô. Olha aí. Se fosse questão de asset, só pra te dar um panorama, cara, essa questão de asset é bem usada pelas empresas, ao ponto que tem uma empresa, tipo, na Unity Store, né? Tipo, uma outra assim, que tipo, é focada em só fazer asset, entendeu? Tipo, é Polygon. Depois dá uma olhada lá no Unity Store chamado ela, entendeu? E a galera compra. Se tu vai ver vários jogos assim que foi feito em Unity 3D, que tem asset dessa Polygon por trás. E aí depois vem tipo um artista por cima, muda a paleta de cor, muda ali uma coisinha ou outra, tem uma perspectiva diferente. Mas, tipo assim, confia que dá pra vender essa cor. Tipo, isso aí, na verdade, só engaja mais a galera usar asset do que realmente tirar a venda de alguém. Muito fácil isso. Pô, esse asset chega Caraca, tudo, olha isso, mano. Esse Velho Oestezinho aqui, muito massa, cara. Muito legal, pois é. E tipo assim, eu não parei pra ver com detalhes esses outros, né? Mas eu não sei se eles são todos animados, né? Então, de certa forma, o asset é como se fosse um pontapézinho inicial. Você vai dar a identidade do seu jogo, né? São bom pra prototipar, isso é verdade. Entendeu? Mas pra fazer um jogo mesmo sólido, você ainda precisa de um asset original, minimamente original. Entendeu? Bom, a gente vai usar isso aqui de Space Shooter. Então, pessoal, vou criar um novo projeto aqui, certo? O Game Maker tem duas linguagens, né? A de arrastar e soltar, tipo a Unity, e a linguagem do Game Maker, né? Game Maker Language. Essa linguagem aqui é muito boa para quem tá começando, né? Que arrastar e soltar e tudo mais. Mas eu indico... Oi? Desculpa, tá na frase. Não, tudo bem. Tá. Pode dizer. A minha prima tá querendo aprender, aí eu tava pensando se o drag and drop é trivial o suficiente para uma criança começar a caminhar na área, ou se ainda assim é complexo demais mesmo sendo drag and drop. Não, o drag and drop é muito simples. É muito simples mesmo. Entendeu? Porque eu podia até começar por ele, mas acontece que eu não tenho tanta prática no drag and drop, eu já fui direto para outro. Mas assim, entendeu? Não é o suficiente, talvez eu possa ensinar. Sim. Talvez se eu saquei mais ou menos que a dificuldade. Eu lembro de ter usado o Game Maker antes dele ser esse Game Maker aí. Certo. Eu ter usado ele, sei lá, em 2013, 2014, por aí. 2008, provavelmente. Era. Eu lembro que ele era muito simples. E eu lembro de ter usado um sistemazinho de drag and drop dele
pra fazer um joguinho lá de labirinto e tal. Alguma coisa assim, labirintozinho top-down. Isso faz muito tempo. Mudou muito, né? Mas eu queria saber se o sistema de drag and drop ainda é semelhante ao daquela época ou tá uma coisa mais complexa e tal? Eu também usei o Game Maker 8 naquela época e sim, é bem parecido ainda, né? Não mudou muito, não, é bem parecido mesmo. Entendeu? Ah, show. Eu lembro que tinha umas limitações, tipo assim, eu percebi que tinha coisas que eu não conseguiria fazer se eu não fosse programando. Mas é interessante. Mas Hoje em ainda... dia- Oi, fala, Ramon. Hoje em dia ele dá mais liberdade. Em teoria, a forma que ele deixou, e tudo que você faz no GML, você consegue fazer no drag and drop. Sacou? É mais realmente uma escolha do que você vai fazer. Só que, particularmente, eu acho que você sempre vai ter mais liberdade quando for programação, sacou? Mas você consegue fazer tudo. Tanto que você vai entrar lá no Game/Learning, que eu tenho os tutoriais dela. A maioria dos tutoriais tem como você fazer uma coisa em drag and drop e depois como fazer na linguagem de programação, entendeu? E ainda que o drag and drop tem algumas limitações, né? Tem alguns bloquinhos de código que você puxa que é tipo inserir pedaços de código. Então você pode ali, durante o drag and drop, colocar um código ali mesmo, sabe? Saquei. Aí, claro, você tem que manjar da linguagem e tal, mas enfim, não é muito difícil. Essa linguagem dele, o GMS, né? É uma linguagem GML. própria, GML, é uma linguagem própria. Ela é complicada de aprender? Na verdade, não. É muito simples mesmo para quem está começando, porque, por exemplo, na variável, você não precisa dizer o tipo dela, por exemplo. Né? É muito, muito simplesinho mesmo se for comparar com as outras. Entendeu? Tá me Eu ganhando? vou mostrando aqui. Eu vou mostrando aqui. Pensa tipo um JavaScript não tipado. Se você não sabe JavaScript, alguma coisa assim, que você consegue fazer essa coisa. Tipo, tem funções próprias para algumas coisas, mas a sintaxe básica da linguagem. Você não tem tanta coisa complexa, entendeu? Pois é, mas eu vou mostrando aqui, vocês vão ver como é super simples, muito simples. Que é um projeto aqui em Game Maker. Projeto palestra. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer já vai ser importar os sprites daquele pacote lá que eu mostrei, né? Vou aqui em Space Shooter, certo? Então eu tenho aqui a parte de sprites, botão direito, criar um novo sprite. Eu já quero a minha navezinha, né? Então eu vou batizar ele aqui de sprite underline ship, certo? A imagenzinha foi importar dessa pasta. Chip. Agora só escolher uma. Vamos pegar essa aqui. Certo? Beleza. Aqui eu coloco o centro da imagem, o pivô, né? Que é bem aqui no centro. Está configurado no centro. E agora eu vou criar o nosso objeto, que vai ser a nave mesmo, propriamente dita. O sprite eu coleto aqui, né? Que eu acabei de criar. Coloco o nome dele, objeto chip. E agora é hora da lógica. E aqui é aquilo que eu falei, né? Tem os eventos, que são os gatilhos, e as ações, que são o código em si. Certo? Então, vamos ver. Eu vou fazer do jeito bem, bem simples mesmo, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui quando eu apertar a tecla esquerda. O que eu quero que aconteça quando eu aperto a tecla esquerda? Com a navinha. Eu quero que ela se mova para a esquerda, certo? Então, no Game Maker, a gente tem a tela do jogo, certo? A tela do jogo. O eixo X, ele cresce da esquerda para a direita e o Y cresce de cima para baixo, certo? Então, se eu quero que a navezinha se mova para a esquerda, ela tem que perder X, ela tem que diminuir o seu valor de X, certo? E se eu quiser que ela vá para a direita, o X tem que ser adicionado. Então, eu vou aqui no nosso jogo. Então, eu quero, quando apertar para a esquerda, X vai ser igual a X menos 5. Ou isso pode ser escrito da forma X é igual a menos igual a 5, certo? Então, um ou outro. Vou escrever dessa forma. Vou diminuir o valor de X em 5. Agora eu vou duplicar esse evento. E quero que quando eu aperte a tecla da direita, o que vai acontecer? O X vai ser somado a 5. Perfeito. Agora eu vou aqui na Room, que é como se fosse nossa cena, quem vem da Unity.
E aqui a room tá vazia, não tem nada. Eu vou selecionar aqui a camada das instâncias e colocar o nosso objeto novo. Nossa navinha. Vou batizar aqui de room_game. E vou dar play. Vai dar pra gente jogar nossa obra de arte. Vocês estão vendo aí o jogo? Sim. Ó, quando aperto para a esquerda, executa aquele código lá de diminuir o x. Quando aperto para a direita, adiciona, né, o valor de x. Cada objeto, cada instância já tem suas variáveis embutidas, né? Mas você também pode criar suas próprias, certo? A variável x e y, que são as coordenadas dele, já são variáveis embutidas, né, dessa instância, certo? E aí é isso. Mas essa prática aqui é uma prática muito voltada a iniciante, né? Você dizer que quando você aperta a esquerda vai diminuir e quando você aperta para a direita vai somar. O que a gente faz? A gente tem que conhecer esse evento chamado Step Event, né? Que é um evento que acontece a todo momento, certo? No Step Event, eu vou colocar... Aqui a gente vai conhecer as funções, certo? Se eu apertar a tecla esquerda, essa função aqui, ela retorna verdadeiro se eu estiver apertando... vou abrir aqui a função na documentação. Fica melhor. Essa função ela retorna verdadeiro se eu estiver apertando a tecla do teclado, né, esquerda. Tem um mapazinho com todos esses valores aqui, ó. Né? Por exemplo, VK backspace, equivale à tecla backspace, né? VK left, equivale à tecla left, certo? Então, conhecendo a função e conhecendo o que ela recebe, né, o parâmetro, a gente consegue fazer essa lógicazinha. Então, eu fazer por aqui equivale a fazer esse evento aqui, esse gatilho, certo? Então, a todo momento a gente vai ficar se perguntando, a tecla esquerda está sendo pressionada? Se sim, vai acontecer o que está dentro dessas chaves aqui. O que eu quero que aconteça? X menos igual a 5. E sempre terminando com ponto e vírgula. Beleza. Agora, a mesma coisa aqui. Logo com a tecla da direita. Fazendo isso, eu posso apagar esses eventos aqui. Certo? Se eu executar o jogo, a gente vai ver a mesmíssima coisa. Se eu apertar para a esquerda, acontece esse bloco aqui. Se eu apertar para a esquerda. E se eu apertar a direita, ele vai para a direita. Apenas mudando o valor da variável x, que é a posição dele na tela. Perfeito? E quem tiver alguma dúvida pode falar aí, pessoal. Viu? Que é o beabá do Game Maker. Tu mostrou com eventos e mostrou com esse step. Qual é a diferença, assim, tipo... Porque, os dois fazem a mesma coisa. Esse aí faz a mesma coisa, só que só é uma caixinha. Aí é melhor a questão de performance, é? Na verdade, eu nem sei dizer em relação à performance, né? Eu sei que fica... Eu acredito que fica geralmente a gente usa só o Step Event para fazer tudo, né? E evitando usar esses outros aqui. Deixa eu só explicar. Pode complementar aí, Ramon. A diferença é que o Step Event ele está acontecendo o tempo todo durante o jogo, independente se aconteceu ou não. Então imagina que você tem um loopzinho que está o tempo todo passando nele. Tipo, aí, o tempo todo que ele está passando nele, está perguntando, tipo, keyboard foi pressionado para a esquerda? Se foi, aí ele executa o que está dentro daquele bloco de código. Se não foi, ele simplesmente para e volta nesse loop. E isso vai acontecer de acordo com o frame rate que você definiu dentro do jogo. Só que geralmente ele já vem com o padrão definido 60 frame rate por segundo. Então isso fica tipo, a cada segundo, a cada step que passa nesses 60 frames por segundo, ele fica perguntando isso. No outro caso, ele na verdade só vai ser acionado se realmente caso exista aquela ação. Então, tipo, uma coisa bem simples que dá para o patrocínio fazer testar, no Keyboard Event ele colocar tipo um debug message pra gente, você vai ver que ele só vai aparecer quando ele realmente for pressionado. E no step ele vai ficar o tempo todo aparecendo, que quer dizer que aquele código está o tempo todo acontecendo. Geralmente, para jogos menores, essa questão de performance não importa tanto nesse sentido, entendeu? Não é uma coisa que vai
pressionar tanto o processamento assim da memória RAM ao ponto de ser necessário. E até mesmo nos jogos grandes que eu já analisei outros códigos, eu também nunca vi alguém usando isso. Deve ser tipo em casos muito específicos, que você precisa de um shortcode, que já é especificamente isso, ou uma outra coisa, ou você está criando uma coisa muito simples, que não tem necessidade de ser um step event, entendeu? Mas, por default mesmo, até os tutoriais que você vai ver, você sempre vai usar o step event para fazer qualquer coisa que se repita várias vezes. Mas seria essa diferença, entendeu? Tipo assim, imagina que uma coisa está acontecendo o tempo todo, dependendo se você acionar o evento ou não, e a outra só vai acontecer se realmente você acionar o evento. Saquei. Provavelmente em jogos online isso influenciaria no tempo de resposta de algumas ações. Sim. No Game Maker tem toda uma sequência de acontecimentos de eventos, né? Aí a diferença grande também seria nisso, né? Os Step Events acontecem primeiro do que alguns outros eventos daqui, entendeu? Mas no geral a gente sempre prefere usar sempre no Step Event, né? Esse tipo de coisa. Mas nada impede também de fazer por aqui, né? Faz muito do gosto também, ainda mais, né, para jogos pequenos. Certo? Bom, vamos supor que no nosso jogo tenha um item que deixa você mais rápido por alguns instantes, né? Vamos supor. Porém, no código eu tô falando que eu vou diminuir minha velocidade em 5, né? Então, mas essa velocidade pode ser alterada dentro do jogo, né? Então, como que a gente faria para fazer com que o código entenda, né? Qual velocidade que você deve se mover? Bom, a gente faz aquilo que eu fiz que eu mostrei na apresentação. A gente substitui os valores por um nome, né? Uma variável que vai armazenar o valor da velocidade no nosso exemplo. Certo? Então aqui a gente vai no Create Event, né? O Create Event ele acontece quando a instância é criada. E aqui a gente declara a nossa variável. Vamos chamar ela de MoveSpeed. MoveSpeed vai ser igual a 5. Beleza? Aí no Step Event, que vai acontecer a cada frame, ao invés de diminuir 5, eu vou diminuir MoveSpeed. Aqui, embaixo, a mesma forma. Substituo por MoveSpeed. Se eu der play, vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Continua indo para esquerda e para direita. Beleza. Mas vamos acelerar um pouquinho. Eu quero que apareçam inimigos na tela, eu quero que a nave atire. Então vamos lá. O procedimento é basicamente o mesmo. Vou criar um sprite para o nosso inimigo. Vou puxar aqui. Tem alguma parte de inimigos? Não, é aqui mesmo. Vou botar esse bicho. Certo? Vamos chamar ele de sprite enemy. E aqui criar um outro objeto para esse inimigo. Bicho. Eu gosto de mudar as cores aqui para ficar mais fácil de ver. Deixa o verdinho e os objetos rosinha. Perfeito. No objeto inimigo, eu vou atribuir o sprite do inimigo. Então eu clico aqui, sprites enemy, ou simplesmente arrasto para cá. Perfeito. Vamos. E vou criar também um objeto controlador no jogo, certo? Vou chamar de objeto control, certo? Esse objeto control é o que vai ficar responsável pelas regras do jogo. Ele que vai cuidar de spawnar os inimigos, ele que vai cuidar de respawnar um jogador quando ele morrer, de dar game over quando perder as vidas, certo? Então eu vou colocar aqui no control, eu vou colocar um evento de alarme, certo? Esse evento de alarme é tipo um temporizador. Eu quero que a cada X tempo aconteça alguma coisa, certo? Então, vou colocar aqui. Quando o alarme 0 estourar, né, eu vou criar um inimigo. Repara que a navinha, eu já coloquei aqui, né, pelo próprio editor de room, né? Mas os inimigos vão ser criados dentro do jogo. Então, quem vai criar vai ser esse objeto controlador. Então, quando o alarme 0 estourar, eu vou criar uma instância de inimigo, certo? Então eu vou usar a função chamada instance create layer, certo? O que ela faz? Ela cria uma instância de um objeto em determinado lugar. Então, aí aqui, cada função é alimentada, né? Ela é suprida pelos seus parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que ela pede aqui é a coordenada x.
Vamos lá. A coordenada X pode... deixa eu ver como é que eu posso explicar, né? O mapa ele vai de 0 até 1366, dele aqui, nessa room específica, certo? Mas ao invés de digitar 1366, se eu quiser a largura da room, né? Eu posso simplesmente dizer largura da room. Essa variável aqui é uma variável embutida do GameMaker. Se eu escrever room width, ele vai saber que eu estou falando da largura da room atual, certo? Beleza. Mas eu quero que o inimigo ele venha de cima, eu quero que o inimigo venha daqui de cima, numa coordenada X aleatória, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro declarar aqui em cima a posição X do inimigo, né? var X. Esse var indica que eu estou criando uma variável temporária, local, que vai sumir depois de que encerrar esse código. Então, a posição X que eu vou querer vai ser uma posição aleatória entre 0 e room width. Então, esse valor X vai ser alimentado, digamos assim, vai receber o valor dessa função que retorna um número aleatório de 0 até a largura da sala. Perfeito? Então eu pego esse X que está aqui e coloco ele nessa função de criar o inimigo. Só um ponto é que todas essas funções que o Padrezinho está usando existem na documentação. E se você ficar com dúvida, você pode apertar F1 e abre a documentação para você pesquisar, ou tipo, se você clicar no nome da função, botão do meio do mouse, ele também já vai para a parte específica da documentação sobre o que ela faz ou deixa de fazer. Exatamente, a documentação tem tudo que a gente precisa, né? Por exemplo, funções relacionadas a keyboard, como eu estava usando mais cedo, aqui, funções de número aleatório, tá tudo aqui também, né? Aí com o tempo a gente acaba aprendendo essas funções e já decora, né? Já sabe quais usar, como escrever, como suprir elas, né? Beleza, eu quero que a navezinha surja de uma posição X aleatória, daqui até aqui, e por cima da tela, certo? Eu quero que ele venha de cima para baixo. Então, a posição Y vai ter que ser, como eu falei, aqui é o 0, né? Ó, aqui é o 0, e aqui é room... Deixa eu escrever que é melhor. E aqui é room height, a altura da room, certo? Eu quero, então, que ele apareça aqui em cima, então aqui tem que ser menor do que 0. O Y tem que ser menor do que 0. Então eu vou colocar aqui, sei lá, menos 32, certo? Aí aqui no terceiro parâmetro, até abrir a documentação aqui da função, né? Ele mostra o que tem que ser preenchido. Primeiro, a posição X, a posição Y do objeto que foi criado, e depois o ID da camada, ou o nome dela. Se a gente for no editor de room, a gente vê que o nome da camada aqui é instance, certo? Então eu posso simplesmente colocar aqui, aspas, instance, certo? E o objeto que eu quero criar, objeto enemy. Perfeito. E beleza, isso vai acontecer, o gatilho é quando o alarme 0 estourar. Certo, mas de quanto é esse alarme? É de quanto em quanto tempo? Eu tenho que especificar isso, né? Então, no evento create, que vai acontecer no começo, quando esse objeto for criado no controlador, né? Eu vou estabelecer o valor desse alarme. Então eu boto alarme 0 é igual a, sei lá, 60 frames, que equivale a 1 segundo, certo? E quando ele criar um inimigo, ele tem que como é que eu posso dizer? Se reajustar o alarme novamente. Isto é, o alarme 0 vai ser igual a 60 segundos. 60 segundos não, 60 frames, que equivale a 1 segundo. Vamos mudar, vamos para 120. Perfeito? 120. E beleza. Agora vou só colocar o objeto controlador dentro da room, certo? E se eu der play, se eu der play, a gente tá aqui com nossa navezinha, e cadê os inimigos, né? Os inimigos estão sendo criados, porém, em cima da tela, não estão sendo vistos, né? A gente quer que os inimigos venham para cá para baixo. Eles estão sendo criados fora da tela, fora da nossa visão, fora da câmera. Então a gente volta para o objeto inimigo e diz, ó, o que vocês vão fazer no step event deles? O que eu quero que eles façam? Eu quero que eles se movam para baixo. Então, a cada step, Y vai ser somado em 5.
Como boa prática, eu vou estabelecer aqui a variável dele, move speed igual a 5, né? E em vez de usar o 5 aqui, eu vou colocar move speed. Entendeu? Se eu der play, agora sim, os inimigos que estão fora da tela devem surgir de cima para baixo, né? Conforme programado. A cada 120 steps, isto é, a cada 2 segundos, o objeto controlador cria fora da tela um inimigo. Esse inimigo se move para baixo. Perfeito? E esse é o nosso joguinho. Já criou o jogo. Já tá 90% do jogo criado aqui. Não, se colocar um background, eu aceito. Não faço mais nada, não. Falando nisso, bora fazer logo o background. Vou lá no nosso pacote de assets, temos aqui vários backgrounds. Eu crio aqui um novo sprite chamado sprite. Nossa, agora que eu vi fazendo isso, eu fiquei imaginando, deve ser um erro muito comum não colocar o objeto controlador na cena. Quando tu colocou ele na cena, eu pensei, cara, eu esqueceria de fazer isso. Pois é. Exatamente, pior que acontece muito. E o pior é que a ferramenta nunca vai te dizer, você esqueceu, viu? Não, você que tem que se dar conta. Bom, vou puxar aqui o background. Vamos botar esse aqui. Tá bacana. Você acelerou, Pavel? Não. Perfeito. Eu vou aqui na room, onde tem aqui são as instâncias aqui, backgrounds. Vamos escolher o sprite do background. Tcharam, esse aqui. E aqui a gente já percebe que o background é menor do que a cena, certo? Aí tem uma opção de dar deixar loopável horizontalmente, loopável verticalmente, ou esticar, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir o tamanho da room para se encaixar com o tamanho do background. Dessa forma, o jogo vai ficar mais... Não vai ficar esticado, né? Para não deixar feio. Então eu puxo aqui o inimigo, o player. Eu vejo aqui com o mouse o tamanho do background, certo? Se eu passar aqui o mouse, eu vejo que ele é mais fácil ver aqui também. 640 por 480. Perfeito? Então eu vou aqui na nossa room, vou configurar a largura dela para ser 640 e a altura 480. E vou dar play novamente. Questão do F5 da play. Quando eu dou play, repare que os inimigos ainda são criados dentro do limite estabelecido. Porque quando eu botei para criar, eu disse para serem criados numa posição aleatória entre 0 e largura da room. Então eu posso mudar como eu quiser aqui a largura, que o código vai entender e vai se adaptar, digamos assim. Entendeu? Perfeito, os inimigos estão vindo. Agora eu quero atirar nos inimigos. Certo? Então... Tá faltando o quê? Tá faltando tiro, tá faltando animação, tá faltando um boss... pontuação. E o paralaxe e a pontuação. Falta só pontuação em vida, né? Eu ouso dizer que falta só pontuação em vida e depois eu só lançar na Steam. Bom, para isso... e outra coisa, pessoal, né? Falando agora em termos de performance, eu executei aqui o Game Maker no modo debug, né? Esse modo debug é mais avançado, né? Pra gente ver o consumo de memória, número de instâncias na tela e tudo mais, certo? É feito para encontrar erros mesmo. Se vocês perceberem, tem vários inimigos sendo criados lá em cima, certo? Eles vão até lá embaixo, porém eles continuam descendo infinitamente. Não tem nada que diz que eles vão ser eliminados quando chega aqui embaixo, entendeu? Tá só acumulando. Se eu for aqui na lista de instâncias, né, eu consigo ver que tem inimigos sendo criados à torta à direita aqui, ó. Se eu minimizar aqui, tomar um café e voltar, meu computador vai estar travado. Né? Isso é uma máquina para poder tu determinar o quanto o computador do cara aguenta. Vende? Sim, é verdade. Pois é, nosso jogo está executando 4 MB de memória RAM, né? Se eu deixar aqui, vai só subindo sem limite. Entendeu? Oi. A pergunta rápida é... Então, tem um modo de debug que mostra os gráficos de consumo e tal. Eu queria saber se ele também inclui mostrando quais partes, digamos, quais instâncias e quais componentes nessas instâncias estão consumindo X desse tempo de frame, por exemplo. Tipo, se um frame durar tantos ms, ele diz quais scripts estão consumindo X ms e Y ms, e assim em diante. Para tu saber preocupado por uma lógica pesada. Tem. Se tiver, eu não conheço. Conhece, Ramon?
Tem. Agora falta lembrar onde. Eu não sei se era em Graphics ou outros. Tá vendo aqui no seu modo debug que tem mais abinha? Não é esse não. Vai em outros ali. Eu acho que era o segundo ali. É o terceiro. Abinha. Isso mesmo. Você dá um Start Profile. Exatamente o que eu queria. Aí ele vai contar o número de instâncias, time que eles estão consumindo por segundo, tipo, onde está a velocidade dentro do step e tudo mais, sacou? Aí que a gente consegue pegar o que está muito, né? Enfim, aí ele vai até dando aqui já a contagem de instâncias, né? O inimigo está em 56 e aumentando. Entendi, disso eu não sabia não. Muito bom. Olha aí. Em jogo grande, para um profiler, isso é realmente útil. Assim, é claro que a parte de memória e tal é muito útil, mas quando você está tentando fazer o profiling de algo que você sabe que está consumindo muito tempo do jogo, mas você não sabe exatamente o que é tipo, muito necessário você ter essa subdivisão de quem está consumindo quanto ms de um frame. Então, realmente, para algo maior, isso aí é bem útil. Verdade. O Blaze Chrome provavelmente deve ter utilizado isso. Não sei se vocês conhecem o Blaze Chrome, é um jogo brasileiro, né? Ele foi feito em remake. Um puta jogaço. Aquele jogo, qual é o nome daquele jogo antigo que foi baseado? Enfim, Contra? Isso, Contra, né? E tipo, tem várias instâncias, várias coisas acontecem e tudo mais. Provavelmente, tipo assim, jogos assim nesse nível, isso deve fazer bastante diferença, né? Mas nesse joguinho aí, eu acho que precisaria ficar tipo umas 5 horas aberto até chegar 1 GB de RAM. Tipo, já 4 MB. Subiu 500 kilobytes desde que a gente começou a jogar. Enfim, então o que a gente quer? Como a gente resolve esse problema? A gente pode simplesmente destruir esses inimigos quando eles saírem daqui da tela, certo? E é isso que a gente vai fazer. Certo? Então eu vou aqui no objeto inimigo. Eu posso dar Ctrl T e aí eu escrevo o nome do asset que eu quero. Né? Ctrl T, enemy, eu já localizo aqui, ó, objeto enemy, eu abro. Perfeito? O que eu quero? Eu vou adicionar o evento Otter fora da room, certo? Ou então, que no caso esse evento vai ser chamado quando ele estiver fora da room. Ou então, simplesmente, eu vou no step e faço a pergunta. O meu Y está maior que a largura da room mais 32, vamos botar 48. Se a coordenada do Y desse objeto for maior do que a largura da room mais um pouquinho, o que vai acontecer? Eu vou me destruir. Esse objeto vai ser destruído. Então, instance destroy. Perfeito? Eu poderia fazer essa checagem também no objeto controlador, né? Ele ficar controlando, cuidar de destruir quem estiver fora da tela. Mas enfim, são várias abordagens. Preferi colocar que o inimigo perceba que está fora da tela e se destrua. Então, se eu der um teste rápido aqui em modo debug, só pra gente ver. Tu colocaria no controlador se tivesse mais de um inimigo, né? Ficaria melhor, eu acho. Exato, poderia ser também. Se eu for aqui em instâncias, eu percebo que só tem um inimigo na tela, ó, que depois se destrói. Bem na hora que vai destruído, cria outro. Né? Por coincidência. Oi. Como é que se aplica a hierarquia no Game Maker? Hierarquia, digamos, de classes. De objetos. né? Eu preferi nem falar disso porque poderia ser um pouquinho complicado. Mas digamos que tivesse, né? Se eu tivesse vários inimigos, teriam comportamentos comuns a todos os inimigos, né? Então eu poderia sim criar um objeto pai inimigo, fazer os filhos dele, né? Que herdaria todas as características, né? De ser eliminado ao sair, ter seu próprio HP e tudo mais. Certo. Valeu. Mas tá bem, eu tô fazendo de forma bem basicona mesmo. Em breve, quem sabe a série de vídeos aí. Como fazer um jogo de navinha. Bom. Cara, um curso aí gravado aí. Bom, eu também morro de vontade, mas a preguiça. Bom, foi o Germano que falou, né, que a preguiça é boa. Não teve uma parte da palestra que ele falou isso. Pois Bom, então, agora o que a gente quer, né? A gente quer que os inimigos sejam destruídos. Como que a gente destruiria eles? Né? Atirando neles. Então a gente tem que fazer nosso tiro. Então, o primeiro passo
criar um sprite do nosso tiro, certo? Vou importar aqui no nosso pacote abençoado tiros, né? Agora é só escolher o que mais se encaixa para nossa navinha. Eu acredito que seja esse aqui, né? Só uma dúvida. Só para ver se caberia. Uhum. Se tu conseguiria criar um sistema de pontuação baseado nos inimigos destruídos, né? No caso, Perfeito. inimigos que não colidiriam contigo. Então tu poderia fazer um jogo sem tiros, só desviando dos inimigos. Sim. Eu costumo dizer que não só o Game Maker, né, mas todas essas ferramentas que criam jogos, elas são um quadro em branco, né? Tudo só vai existir se você fizer, né? Então, se você quer que, sei lá, apareça um ônibus espacial, você pode fazer, desde que você programe, desde que você desenhe, entendeu? É isso. Okay. É porque eu fiquei pensando que tu já ia fazer o sistema já de pontuação baseado nos inimigos que não tava colidindo com a nave. Mas tu vai colocar o tiro. Eu vou colocar pra pontuação ser por base do tiro mesmo. Mas pode ser também dessa forma que você tá falando aí. Entendeu? Enfim, né? Vamos botar aqui para tirar. Esse é o nosso tirozinho. Vou batizar ele aqui de SPR Shot. Perfeito. E agora eu vou criar o objeto. Objeto Shot. Perfeito. E vou atribuir o sprite a ele. Vamos lá. Aqui eu coloquei para quando apertar para a esquerda ele se mover para a esquerda, apertar para a direita, se mover para a direita. Agora eu quero que ele atire. Então, se eu apertar a tecla VK Space, que é a constante que se refere ao espaço, né? Só que aqui, ó, tem uma pequena diferença. Essa keyboard check, ela é uma função que retorna se você está segurando a tecla de espaço. Né? Eu não quero segurar, eu quero apertar. Então eu boto press, que é a irmã dela, que checa se eu apertei a tecla espaço. Perfeito? O que eu quero que aconteça quando eu aperte o espaço? Eu vou criar uma instância do tiro. Então, vou instance create layer. Onde que eu vou criar esse tiro? No próprio X do jogador. Então, aqui a minha navinha está nessa posição. Eu quero criar bem no centro dela. Certo? Então, eu vou usar como referência a própria navinha. Então, o X do tiro vai ser o X da navinha. O Y vai ser também o Y da navinha, porém um pouco mais alto. Então, vai ser Y menos 20. E qual o nome da layer? A gente sabe que é instance. Está lá no editor de room, né? Instâncias aqui. E qual objeto eu quero criar? Objeto tiro. Acabei de criar. Vou dar o play logo, que eu estou curioso para saber como ficou. Minha navinha está aqui. Quando eu aperto espaço, eu atiro, certo? Vou apertar. 3, 2, 1. Olha só. Estou criando os tiros, porém os tiros não tem lógica nenhuma. Eu não programei os tiros, né? Eles são meros sprites. Né? Então a gente tem que dar essa lógica para os tiros. Então, deixa eu fechar aqui o jogo. O que o tiro faz? Ele simplesmente se move para cima, certo? Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu vou dizer para o próprio player mandar o tiro subir, certo? Então, quando eu apertar espaço, eu vou criar um tiro. Eu vou guardar esse tiro aqui numa variável, certo? Então, eu vou criar variável local temporária chamada shot. Vai ser igual a instance create layer. Né? Então, o objeto criado aqui vai ficar dentro dessa variável, de forma que eu possa me referenciar a ele. Né? Então, vamos lá. Com o tiro, agora, tudo que tiver aqui dentro vai acontecer com essa instância que foi criada. Com o tiro, eu vou usar a função embutida do Game Maker chamado add motion. Aliás, motion add. Certo? Eu vou adicionar um movimento a ela. Qual direção? Vamos abrir aqui a documentação. Né? Ele recebe a direção e a velocidade. No Game Maker, essa aqui é a circunferência, né? Aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo 90, aqui é o ângulo 180, aqui é 270. E aqui é 360, que equivale a 0 também. E assim repete o ciclo. Então, se eu quero que a bala vá para cima, eu tenho que dizer que o ângulo é igual a 90. Certo? Vou aqui, motion DD. Qual direção?
90. Qual a velocidade? 4. Vamos lá. Perfeito. Repare que o objeto tiro não tem código nenhum, tiro. Certo? Mas a nave manda ela receber essa velocidade. Se eu der um teste do modo debug aqui, eu aperto barra de espaço e os tiros estão indo para cima, porque a nave cria o tiro já mandando eles irem para cima. Porém, está acontecendo aquele mesmo erro, né? Os tiros estão subindo infinitamente pela cena do jogo. Eu tenho que fazer com que eles se destruam também. E eu acho que esse vai ser o único código que nosso tiro vai ter por enquanto. Certo? Então eu vou aqui no tiro, coloco no step, ele sempre vai ficar se perguntando, né? Eu saí da área do jogo. Nesse caso a gente pode usar não o step, mas aquela função mesmo para ganhar tempo, certo? Outside room. Se estiver fora da tela, simplesmente se destrói. Simplesmente. Perfeito. Agora eu quero que o tiro colida com o inimigo, certo? Quando o tiro colide com o inimigo, o que acontece quando o tiro colide com o inimigo? O inimigo leva dano, e se o dano for se o dano acabar com o HP dele, ele se destrói. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou aqui na variável do tiro, adicionar um evento de colisão com o inimigo, né? Então, quando o tiro se colidir com o inimigo, vai acontecer o quê? Primeiramente, o tiro tem que se destruir. Então, o próprio tiro vai se destruir, certo? Na verdade, vai acontecer depois, né? Primeiro ele vai tirar o HP do inimigo. Então, eu vou aqui com o outro, no caso é com o inimigo atingido, certo? Outro é uma palavra-chave que faz com que tudo que tiver aqui dentro seja com o outro objeto nessa relação, né? Temos o tiro e temos o inimigo. Com o inimigo colidido, né? O que vai acontecer? O HP vai ser subtraído em 1. Perfeito? Porém, a gente não declarou essa variável aqui. Então, junto com o move speed, a gente fala HP vai ser igual a, sei lá, 3. Vamos fazer com que cada inimigo tenha um HP igual a 3. Perfeito. E aqui no inimigo, a gente pode botar mais um comando, né? Se o HP for menor do que 0, menor ou igual a 0, ele se destrói. Então, reparem que tudo isso acontece a todo momento. A todo momento ele desce na tela, e a todo momento ele checa se estiver fora da tela e se destrói, e a todo momento ele checa se o HP dele for menor do que 0 e se destrói também. Perfeito? Vou dar um play. E quando eu ativo no inimigo, sim, tá muito rápido. Quando eu ativo no inimigo... Eu te sugeri pra deixar eles com vida 1, por causa da rapidez deles. Eu achei que não ia dar 3 tiros nele. Pois é, vamos fazer isso então. Tem que ser bem lento mesmo. Vamos deixar eles lento, melhor, né? Pois é, porque o padrão desse inimigo é muito simples, né? Ele só se move pra baixo. Vamos botar aqui pro move speed dele ser ultra lento. Aí, ó, ativa uma vez, ativa outra, ele se destrói. Perfeito? Porque tem o HP, só que o jogador não tem acesso a essa informação. A menos que você desenhe na tela a barra de HP dele. Entendeu? E, enfim, para isso, o Game Maker tem função também que ajuda. Então vamos aqui, no objeto inimigo, vamos conhecer o evento Draw, né? Esse evento Draw também acontece o tempo inteiro. Vou só diminuir o HP dele para 2. Não, 3 mesmo. Esse evento Draw também acontece no tempo inteiro, assim como o Step. Porém, nesse evento, a gente coloca funções relacionadas a desenho, certo? Por padrão, o Game Maker já desenha esse sprite aqui, perfeito? Mas quando eu crio um objeto Draw, esse objeto Draw
substitui o sistema de desenho do próprio Game Maker e passa a obedecer o que você mandou ser desenhado. Bom, a primeira coisa que eu quero é que ele se desenhe, então eu boto Draw Self, né? É uma função do Game Maker que cuida de se desenhar nas suas propriedades, né? Na transparência do próprio objeto, na escala dele, entendeu? Então essa função simplesmente se desenha. Agora eu quero que não só se desenhe, né? Mas desenhe uma barra de HP. Para isso, o Game Maker já tem uma função também chamada Draw Health Bar, né? Em que, repare aqui que ela recebe muitos parâmetros, mas muitos mesmo. Muitos parâmetros mesmo. Que é para desenhar que são todas as coordenadas da barra de HP, o valor que vai mostrar, né? Cores. Então, rapidamente aqui, para não perder tempo, colocar uma função para ser a largura da barra, ser igual a, sei lá, 8. E a altura da barra vai ser igual a 2. 4 a 2. Então lá, a barra vai ser desenhada na posição dele, menos a largura dividido por 2. O Y1, que é o Y do cantinho aqui, né? Mesma coisa. Por 2. Isso aqui, copia e cola. Aqui somando. A quantidade de HP ser o HP dividido por HP max vezes 100. Agora que eu tô vendo que não foi uma boa ideia fazer isso, porque é tão demorado. Vou colocar aqui, ó, uma variável que corresponde ao HP max, máximo de HP. A cor do fundo, a cor quando estiver quase acabando, a cor quando estiver no máximo. Repare que isso aqui são constantes do Game Maker também. C Black equivale ao código da cor preta, C Red é código da cor vermelha, entendeu? A direção 0, que é da esquerda para a direita. Na documentação diz que 0 é isso, né? Mostrar os fundos, né? Sim. Mostrar o fundo preto. E mostrar a borda, sim. Então, se eu der play, cada inimigo vai se desenhar e vai desenhar a barra de HP dele por cima. Aliás, assim, eu não entendi o que significa o inimigo se desenhar. Isso eu não entendi. O que significa se desenhar? Certo. É porque sempre, cada objeto, se eu não tivesse esse comando de draw aqui, esse evento, cada objeto é desenhado o que tem que ser, o que ele é, que é meramente um sprite. Perfeito? Essa função draw self faz com que ele se desenhe nas condições padrão, isto é, desenhar o próprio sprite na sua própria posição, na sua própria transparência, entendeu? Mas digamos que eu não quero o draw self, eu quero desenhar outra coisa no lugar. Ah, saquei. Não, saquei. Pois é, o draw self... Não, tu colocou o draw self justamente porque tu tá chamando a função draw, né? Então, tipo, necessariamente tu tem que colocar um draw, alguma coisa. Exatamente isso. Saquei. Exatamente isso. Não sei se vocês viram, mas ficou muito pequenininha a barra, eu vou aumentar. Aí, a importância das variáveis é justamente essa. Eu crio aqui uma variável que é repetida várias vezes no código. Então basta mudar aqui em cima, que no código vai ser mudado também. Então eu vou dar um play aqui novamente. E aqui, ó, é a nossa barrinha que ficou muito pra cima ali, mas e quando eu atiro, eu diminui também, até ser derrotado nosso inimigo, o vilão, que quer acabar com a tela. Só diminuir aqui a posição, que eu botei muito alta. E bom, chega de barra de HP. O que mais que falta no nosso joguinho? Pontuação, né? Só falta pontuação. Então a gente vai aqui no... Vamos colocar para o objeto controlador ficar responsável por desenhar na tela a nossa pontuação. Então, para aqui a descrição do jogo... Vamos adicionar um arquivo de fonte para o jogo. Então aqui, fontes, criar, certo? Para não usar a fonte padrão do Game Maker, que é feia pra caramba. Então a gente vai aqui, fonte, game. E qual fonte que a gente vai usar? Eu gosto de usar essa aqui. Né? Vamos imaginar aqui, vidas, 3, core, 1000. Né? Tá legal essa fonte? Acho que não, vamos procurar outra. Vamos ver essa aqui. Tá melhorzinho, tá não? Você tem uma fonte chamada Prex Start aí? Tenho não. Uma fonte não. pixelada já.
Tem não. Enfim, essa aqui tá boa. Perfeito. Agora a gente vai lá no objeto controlador e como isso é relacionado a um desenho na tela, tem que ser adicionado no Draw Event, né? Então o que eu quero? Eu quero desenhar um texto na tela que corresponde à pontuação, né? Então eu vou falar aqui, Draw Text, é uma função que desenha texto, certo? E eu digo onde eu quero desenhar esse texto, vou colocar, lembrando sempre desse mapinha, que o Y começa de cima para baixo, o X começa da esquerda para a direita, certo? Então, se eu quero desenhar aqui, é mais ou menos 32, 32, né? Coordenado X e Y, 32, 32. Qual o texto que eu vou desenhar? Score, certo? Mais string score. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o nome score mais o valor do score convertido em texto. Porque eu não posso misturar texto com número. Então eu converto esse número aqui em texto para poder somar. Quando eu somo dois textos, simplesmente junto eles. Então vai ficar parecido com isso. Entendeu? Um texto só, né? Com o valor da pontuação. Se eu der play agora, nosso score está ali com a fonte feia, né? Não é o que a gente quer. Então a gente já bota aqui em cima, mudar a fonte que vai ser usada no texto. Fonte game. Dou play novamente. Tem ali, pontuação. Vale lembrar que essa variável aqui, score, é uma variável embutida também do Game Maker para facilitar o serviço, sabe? Cada jogo usa da sua maneira. Mas enfim, a gente vai usar essa variável padrão do Game Maker chamada score. Vamos matar os inimigos e ganhar a pontuação aqui. Opa, o que tá acontecendo? Eu não tô ganhando pontuação. Porque a gente não falou que matar o inimigo vai dar ponto. Então a gente vai ter que dizer, colocar isso no código. Então a gente coloca aqui no inimigo. Quando o HP dele for menor ou igual a 0, ele se destrói. A gente pode fazer isso de forma melhor. Não, a gente bota aqui mesmo. Antes dele se destruir, eu vou somar 100 ao score. Né? Eu dou play. Quando vem o inimigo, a pontuação automaticamente sobe. Porque eu atualizo o valor da variável score e o controlador desenha na tela, né, de acordo com o valor. Perfeito? E agora, só para finalizar nosso jogo, antes de publicar na Steam, é colocar para o inimigo morrer. Quando o jogador morrer. Quando o inimigo colide com o jogador. Então, eu coloco aqui no inimigo. Quando o inimigo colidir com o player. Quando o inimigo colidir com o player. Ou pode ser também quando o player colidir com o inimigo. Vou colocar o player colidir com o inimigo. Quando o player colidir com o inimigo, o que vai acontecer? O player vai se destruir. O player se destrói, mas o inimigo também se destrói. Então, com o outro, que é o outro da relação aqui, no caso do inimigo, ele vai se destruir. Então, os dois se destroem. Vou dar um play. Caraca. Os dois se destroem. E é isso. Acaba o jogo para sempre. Né? É um game over eterno. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele perca uma vida e renasça, certo? Então, vou fazer aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui. Quando ele se destruir também, eu vou perder uma vida. Então, vou usar outra variável do Game Maker chamada lives, né? Uma variável global. Perder uma. Né? Ou então, simplesmente, eu posso botar lives menos menos, que já entende como tirar um do valor de lives, certo? Então, vou colocar para o controlador também desenhar o número de vidas.
E dá um play, só pra gente ver se for tudo ok, né? As vidas começam como -1, porque eu nunca falei que eu ia começar com 3 vidas, por exemplo. Entendeu? Eu nunca disse pro jogo que começa com 3 vidas. Então, no Create Event do objeto controlador, eu digo também, ó, comece o jogo com 3 vidas. Perfeito? Se eu dou play, estou aqui com 3 vidas. Engraçado, tu não falou pro score começar em 0 também, mas nem precisou, né? Não precisa que eu já é um padrão começar em 0. Saquei. Morri, perdi uma vida. E a Mas game não over. nasceu. Então, como que eu faço? O controlador tem que perceber que não tem player na tela e tem que cuidar de criar outro, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que quando o player se destrua, nasça outro player depois de 2 segundos. Então eu vou aqui em Object Chip, objeto controlador, na verdade, e vou criar outro alarme, certo? O alarme 1. Renascer. Quando eu coloco esse textinho aqui, esse texto vem para cá, ó. Tá vendo? Fica mais fácil de visualizar. O que é renascer? Criar um outro player. Então, criar uma instância em que coordenada? No meio da tela. Então, a largura da tela é dividido por 2. Perfeito? Em que y? Altura da tela menos 32. Menos 48. O nome da lei é instance, né? O objeto chip. Perfeito? Esse alarmezinho, quando ele disparar, vai criar outra nave imediatamente. Mas eu preciso que alguém diga pro controlador para começar a contar esse alarme. Certo? Por exemplo, o alarme que cria inimigos, ele já está definido aqui no começo do jogo. 120 steps, né? 120 frames, que equivale a 2 segundos. Então eu vou colocar para que quando o jogador for destruído, eu vou criar aqui um evento de destruição, ó, que vai acontecer toda vez que a navezinha for destruída. Quando ela for destruída, ela fala objeto control.alarme1 vai ser igual a 120. Então eu vou estar mexendo na variável alarme1 do objeto controlador e vou definir ela como 120. Entendeu? E aí depois de 120 frames vai acontecer esse evento. Vamos testar, porque na teoria tá tudo bonito. Já perceberam que sempre o inimigo nasce aqui no cantinho? Sim. Não tá, por um acaso, não sendo aleatório primeiro ou o quê? É porque a semente de aleatoriedade do Game Maker é fixa para fins de teste. Né? Quando você testa. Aí eu tenho que forçar a randomização, né? Enfim. Aliás, uma pergunta que eu tinha para te fazer. Tu conseguiria fazer com que esses inimigos não aparecessem cortados na tela? Tipo o primeiro que aparece, que ele sempre aparece meio para fora da telinha aqui. Sim, é possível. Vamos fazer isso. Como esse aqui, por exemplo, né? Isso. Dá vontade de pegar ele com a mão, assim, colocar ele no meio da tela. Feliz. Isso é um tratamento que a gente faz, né? Por exemplo, a navezinha, se eu apertar pra esquerda, tchau. Foi pra bem longe. Entendeu? Meu Deus, isso dá. Mexe com o meu toque. Como eu falei, nada vai acontecer se você não disser. Entendeu? Então, a gente vai aqui no controlador que cria os inimigos, por exemplo. Repare que eu coloquei numa posição aleatória de 0 até o largura da tela. Então, ao invés de 0, vamos colocar, sei lá, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável local chamada borda. Né? Saquei. É porque ele tá considerando que o boneco pode passar até o pivô dele. Exatamente. Sempre vai considerar o pivô. Ele pode passar metade do bonequinho. Coitado. Exato. Cadê o nosso... Aqui. Cria uma variável chamada borda, igual a 48. E vou dizer, a posição que vai nascer vai ser igual a borda até largura da tela menos borda. Certo? Então, se eu quiser mudar o tamanho da borda, basta mudar esse número aqui. Vou dar um play. E agora repara que ele obedece a borda aqui. Ele nunca vai ser criado para 48
pixels para cá e 48 pixels para cá. Entendeu? E aí, agora vamos limitar também a posição do jogador. Para isso, tem várias maneiras. Eu posso fazer com que eu aperte para... Antes de diminuir o X, eu pergunte se ele já está na borda. Ou posso simplesmente fazer essa função aqui, ó. O valor de X vai ser clampado, né? Vai ser limitado ao valor mínimo, que é borda e largura da tela menos borda. Não esquecendo de criar aqui a variável borda também. Perfeito? Então, se o valor do X sempre vai ser... vai sempre ficar dentro dessa área aqui. Vou dar play aqui pra gente ver. Quando eu aperto para a esquerda, seguro a esquerda, não consigo ir mais, porque está limitado a essa região. Perfeito? Deixa eu ver mais. Depois de 2 segundos renasce. Só que está renascendo aqui em cima, né? É tão chato isso, né? Eu quero que ele renasça de baixo e suba para cima, assim, né? Para dar um tchan no jogo, né? Então o que a gente faz? A gente faz com que a gente cria uma variável chamada y2, vamos chamar assim, certo? Que é a coordenada que ele deve se mover, que ele deve chegar, a coordenada y que ele deve ter, né? Vai ser igual a largura da tela menos 48, né? E aí eu vou sempre dizer para ele, olha, sempre se mova a sua coordenada y para esse valor. E para isso eu posso só colocar aqui, né? Y é igual a... se o y for maior do que o y2, y menos igual ao move. Certo? Então, se a coordenada y for maior do que y2, eu defini o y2 como aqui, ó. Se o valor dele for maior, já for mais para baixo, e sempre, a navezinha sempre vai se mover até chegar a esse ponto. Perfeito? Então, aqui no jogo, eu coloco para a navezinha já começar fora da tela. Aqui no controlador, eu digo para renascer fora da tela também. Então, a altura da tela mais 48. E vou dar play para ver como é que ficou esse efeito. Olha, repara que ele veio de baixo para cima. Se eu morrer, o controlador vai criar outra lá embaixo. Porém, a nave sabe que ela deve vir para cá. Entendeu? Que massa, cara. Muito legal, né? Pois é, tudo só acontece se você dizer. Tá vendo aí, Ron? Ele tá dizendo que na Unity, se a gente não quiser, acontece. Querendo ou não, fica bonito. Fica crítica em Unity aí, né? Não. Aqui você me perguntar, existe um sistemazinho de partículas? Sim, existe. O sistema do próprio Game Maker. Vamos colocar um efeito de partícula, então, para sempre que destruir um inimigo. Perfeito? Tu que sabe, eu só perguntei pra saber. Só que o sistema de partículas do Game Maker é puramente código. Não é tão visual como o da Unity, por exemplo, né? Então, é um conteúdo bem avançadinho, para falar a verdade, né? Então é melhor deixar quieto um pouquinho. Porque um adendo aí é que tem essa forma puramente código. Você pode fazer o sprite simplesmente aquilo se a partícula iniciar. E hoje em dia a gente tem uns 5 esses dentro do Game Maker. Você simplesmente, tipo, é uma animação que você cria dentro da própria ferramenta. Você consegue ver e tudo mais. Isso seria tipo animation do Unity. E você aí, tipo, na hora que o inimigo morreu, você pode chamar essas 5, que vai ser a animação também, entendeu? Aí tem formas de você fazer. Tipo, eu posso criar uma animação de explosão, né? E chamar ela por cima quando o inimigo morrer. Tipo, tem várias formas de ser feita, né? Nesse caso, cada uma vai lidar com processamento de forma diferente dentro, assim, da questão do engine, né? Uma coisa vai puxar mais memória RAM, outra vai puxar mais processador, uma vai ser tipo, mais voltada para a placa gráfica, depende do caso que você está precisando, então, como você vai usar, enfim. Eu não sei se aqui já tem uma animação de explosão, será que tem? Effect. Verdade.
explosion.gif. Será que é isso que a gente quer? Foi pro outro monitor. Vocês não estão vendo, peraí. Então vamos puxar direto, ó. Criar aqui um sprite. Sprite de explosão. Vamos aqui em Effects e pegar uma... Na verdade, você tem que pegar, acho que o sprite sheet dele, não? Pode ser o GIF também. Só que aqui tem que dizer a frame rate, porque não vem no GIF. Tem essa explosão, deixa eu ver se... Aí no caso, ao invés de usar o sistema de partículas, a gente vai colocar uma explosão via sprite mesmo. Certo? Vamos colocar isso aqui que é mais exagerado. Certo? Repara que essa cor roxa, ela não é transparente, né? É um roxo. Se eu colocar no jogo, né? Se eu colocar ela aqui no jogo, a gente vai ver o roxo, que a gente não quer. Tá vendo? A gente não quer isso. Então, a gente vai editar o sprite e usar essa função aqui, essa ferramenta que remove uma cor. Tem um Photoshop dentro do... Tem tudo. Tem editor de código dentro do GameMaker, tem editor de sprite, né? Tem tudo. Ferramenta mais completa que essa, não conheço. Bom, vou colocar aqui... O cara veio de cutucar em Unity, mano. Pois é, né? Vou criar aqui um objeto rápido de explosão. Vou colocar aqui para que quando a animação encerre, a explosão se destrua. Por quê? Porque senão, como eu falei, nada vai acontecer se você não falar. Se eu criar a explosão, vai ficar eternamente ali acontecendo. Certo? Então, quando o inimigo morrer, eu posso aqui no evento de destruição dele, né? O gatilho é quando ele for destruído. Criar na posição X, na posição Y do inimigo, na camada instance, criar um objeto explode. Vamos dar um play, tô curioso pra saber como é que ficou essa explosão. Vai mandar vídeo pra gente, né? Porque a gente tá vendo tudo a 15 FPS. Ah, é, né? Poxa. Mas tá dando pra ver de boa. Ficou bonito. A explosão acontece ali, ó. Jogão. E tem várias outras coisas, por exemplo, a câmera. Vocês viram que eu não mexi em câmera ainda, né? Mas eu posso colocar pra câmera ser dinâmica, né? Aí tem tem várias áreas, né, do GameMaker para explorar. Mas percebam que ele é muito amigável para quem está começando, justamente por isso. Com uma linha de código eu consegui fazer os inimigos descerem, né? Ou melhor, o tiro subir também, né? Usando a função que adiciona o movimento, né? Pronto, vamos fazer uma coisa para dar um tchan aqui, ó. Cadê? Quando eu atiro, eu crio um tiro na direção 90 graus, isso é para cima. Vamos fazer com que a direção seja uma variável que vai guardar um valor aleatório entre 85 e 95. E ao invés de dizer que vai ser 90, vai usar esse valor aleatório. E a variável deixa 4 mesmo. Se eu der um play, perceba que agora, se eu atirar vários tiros, ó, eles estão indo em direção, numa direçãozinha aleatória, mas né, ainda para cima, porém na direção aleatória. Isso dá um charme a mais pro jogo. Tudo bem que eu acho que isso nunca passaria no quesito de um game design, mas tudo bem. Varia, né? Digamos que... Jogador, né? Pois é. Mas enfim, você viu para fins de exemplo, né? Você entendeu. Se eu quiser um laser, né? O laser é mais preciso, então teria esse valor. E o que mais que vocês sugerem para jogar esse jogo que já tá completo? Um Parallax do fundo se mexendo, né? Aí tem que ter o splash, a gente nem tem o splash do Parallax. Se fosse seamless, né? O fundo daria pra ficar emendando. Eu não sei se você tem um fundo dentro dele que é totalmente branco, esse aí. Aí você pega os tás ali e coloca como Parallax. É verdade. Perfeito. Então temos nosso jogo. Eu fechei a pasta. Enfim, vou aqui em Sprite, criar um novo Sprite. Vamos botar SPR Star, bem observado. Vamos puxar aqui backgrounds, as estrelas. Perfeito? Vamos aqui no nosso room
temos essa camada de background, vamos criar outra camada de background, né? Que ela tá por cima, mas eu vou atribuir um sprite das estrelas. Vou adicionar ela também a velocidade horizontal, lembrando que o Y é de cima para baixo. Então, se eu adicionar velocidade positiva, ela desce, né? Então, eu vou adicionar aqui 1 e dar um play aqui para testar, cadê? As estrelas vão descendo. Eu não sei nem como é que é o funcionamento de estrela no espaço. É subindo, no caso, né? É que tu se move. Estrela? Ah, estrela não se move, não. Mas... Entre aspas. Nesse caso aí tinha que ser positivo, porque você tá pra cima, né? Senão vai ficar Verdade. esquisito. E coloca 2 aí, tá muito devagar. Você tá no hiperespaço. É verdade. Pronto, Aí, cara. Irado, hein? Dependendo, tipo, se fosse na mesma velocidade dos inimigos, seria como se os inimigos estivessem parados. Então, tem que ser um eles estão pouquinho. mais rápidos ou não? Vamos dar um play pra ver? Tipo, aí é game design, não tem mais nada a ver com. É Gen, galera. É Gen. Olha só que lindo, caramba. Quanto será que é esse jogo na Steam? Eu já quero comprar. Irado, ó. Percebe que já tem a percepção de movimento, né, e tal. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente aproveitar no pacote. Qual é o nome do pacote? Mas se tu deixar o Dave vai dizer pra tu botar o boss. Continua. Eu tô impressionado que ele fez, sei lá, 1h e 10, mais ou menos, isso aí. É porque é muito simplesinho o joguinho, né? Tem até a música também, mas... vamos botar a interface só pra ficar, né? Se eu tivesse visto isso aqui, eu não tinha feito a barra daquele jeito. A barra de HP dos bichos. Esse pacote aí é top demais, tá doido? Muito completinho, pois é. E já dá tipo uma identidadezinha pro jogo, já tem tudo que precisa. Né? Desde os inimigos, play, interface, tiro. Até música, meu Deus do céu. Tem música foda. Tem música tradicional, eu vi agora também, ó. Show. Aí. De bola. Gente fina demais. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vou colocar um power-upzinho no jogo. Né? Não tem como ser jogo de navinha sem power-up. Fechar todas as janelinhas. Criar aqui uma espécie de power-up. E com isso a gente encerra a nossa aulinha, viu, pessoal? Essa é a última adição. Sendo aqui um item. Quanto é que é patrocínio mesmo? A licença pra gerar builds Windows? Sabe de cabeça, Ron? Eu vou vendo aqui, vai fazer um negócio aí. Perfeito. Show de bola. Ramon é o copiloto. Vamos adicionar aqui o Power Up. Perfeito? Power Up. Vou criar também um objeto. Power Up. Aí eu vou deixar vocês decidirem. O que esse Power Up faz? Deixa o jogador mais rápido? Vai ratear mais vezes? A pergunta lá é 170, mais básica, só que tipo, é vitalícia, né? Então, você paga 170, todos os updates que tiver, você vai ter pra sempre. É uma detalhe. Eu pensei que fosse anual, não é? Não. É 170 reais ou dólar? Reais. Você compra direto na Steam. Ele entra em promoção junto com o Summer Sale, ou promoção de outono, então fica tipo 135, 140. Acho que é mais barato que essa aí, não, amor? Tem a de criador, que é bem mais barato, que fica no site aí, só que aí é por 12 meses só, né? Verdade. E ainda é mais caro, né? Tô vendo aqui. É mais caro, na verdade. É porque pelo site sai mais barato, né? Pelo site sai mais barato que a outra. É o Steam. Essa de criador diretamente pelo site sai mais barato do que a de desenvolvedor, né? Mas da Steam sempre sai mais barato, entendeu? Tem todas as paradas lá dentro da Steam. Eu comprei o meu pelo Steam. E não fica associado à Steam, tá? Você pega a licença, depois você pode baixar só o Game Maker, não precisa estar com a Steam aberta nem nada disso. Você linka. Você literalmente compra a licença. E tem um adendo a mais, que é diferente da Will e da Unity, que tipo, depois que na Unity é $100 mil, e na Will alguma coisa semelhante, você tem que pagar um revenue share para as empresas, né? No Game Maker não tem isso, você comprou, se o seu jogo vendeu $100 mil, $1 milhão, ou $10 mil, você nunca vai ter que pagar revenue share, porque você já pagou pela licença. Aqui o drag and drop, pessoal. Vocês conseguem ver aqui, ó. Pois é, eu acho que eu vou ver esse drag and drop. É que eu queria ensinar a minha prima com drag and drop, mas se não for pra gerar build, não vou querer, né?
Na verdade, o GML é tranquilo se a pessoa souber inglês também, porque ela sempre consultando a documentação, entendeu? Mas tu falou que a documentação já tem PTBR, entendeu? Tem isso também, tem PTBR, é verdade. Observado. Apesar da tradução ser bem Google Tradutor, viu, galera? Infelizmente é bem pouca a tradução. Imagino. Pois é, até no Eu site. achei bem boa. Eu me animei bastante para poder fazer uns testes com as ferramentas. Eu estava testando eu não lembro o nome, mas era quando eu estava aprendendo linguagem de programação Lua. Passei um tempo estudando ela só para ver mesmo como é que era. Provavelmente era o Pico 8 que você estava usando. Eu não lembro, faz tempo já. Foi o Felipe Rezende que me recomendou e tal, disse que era fácil. Aí eu fui lá ver e tal, fiz umas coisinhas lá, mas depois eu deixei de lado. Mas o Game Maker me animou bastante. Me animou, inclusive, a voltar a olhar RPG Maker. Faz muito tempo que eu não olho e eu sei que evoluiu bastante. O RPG Maker tá muito completo, pô. Pois é, evoluiu bastante desde a época que eu mexi. Eu também mexi nele em 2013, 2014 e era uma coisa que eu fiquei, mano, era muito massa. A gente pirava muito tentando fazer uns RPGzinhos nele. Muito louco. E a comunidade dele é imensa, então você quer fazer um sistema de batalha X, você já só pesquisar e importa, né? Então, sim. Bacana. Bom, vou colocar aqui um power up no jogo que vai aumentar a frequência de tiros, né? Que tal? O aumento de movimentação, velocidade. Que tal o tamanho da bala? Só pra... pode ser, verdade. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada power up. Ser igual a 0. Então, cada vez que eu coletar um power up, eu vou somar um valor, certo? Então, na hora de criar o tiro, eu vou criar aqui... Em vez de criar uma bala maior, cria 3 balas, não é não? Isso pode ser. Fica uma boa, porque aí tu elimina o inimigo num tiro só. Sabido. Então, vou botar aqui, uma variável chamada quantidade, ela vai ser igual a um power up mais 1, né? Então eu começo com power up 0. Quando eu pego um power up, soma mais 1. Então a quantidade vai ser 1 mais 1. Vai ser 2, né? 2. Então, aqui eu vou colocar para repetir esse bloco de código igual a quantidade. Perfeito? Todo esse bloco aqui vai ser repetido por esse valor aqui, quantidade. E quando eu coletar o power up, minha variável power up vai somar mais 1. E com o objeto power up, né, que vai estar voando, eu vou destruir. Perfeito? Eu coloquei já para o power up ficar descendo na tela, e quando ele estiver fora da tela ele ser destruído. Agora falta só fazer com que o objeto controlador spawne power up. Vamos fazer assim, vamos fazer com que o inimigo ao ser destruído libere um power up. Perfeito? Então, essa checagem aqui, se o HP for menor que 0, eu vou botar para ela acontecer durante o tiro, quando ele leva tiro. Não, deixa aqui mesmo. Eu vou colocar para criar um power up. Então, vamos colocar aqui 50% de chance, certo? Como que a gente faria 50% de chance, né? A gente pode botar, se o valor aleatório de 0 a 100 for maior que 50, aí acontece de criar um power up. Instance create player XY instance, que é o nome da camada, objeto power up, certo? Vamos deixar isso mesmo. Isso aqui é uma forma, certo? Uma forma bem improvisada de saber 50% de chance, né? Mas tem outras formas. Por exemplo, se o número aleatório eu posso simplesmente fazer essa função aqui. Choose true ou false. Ela escolhe uma dessas opções, verdadeiro ou falso. Certo? Vamos deixar ela aqui. Dá um play no jogo e quando eu derrotar o inimigo,
É um power-upzinho. Eu peguei, quando eu atiro, ó, sai 2 tiros. Irmãos. E é isso. Eu pego mais power-up, ó. Vai sair bem mais tiros, ó. Entendeu? E isso tudo porque foi programado pra ser assim. Entendeu? E é isso. A gente dá pra colocar um limite e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Acho que por aqui já tá bom já, né? Oi, Juan. É porque realmente eu sugeria o tamanho da bala porque eu queria ver a parte de programação disso. Então, se tu puder, Perfeito. mesmo assim, só me falar o que seria, como é que tu faria? Certo. A maneira mais fácil seria deixar tipo, pré-determinados os sprites utilizados, certo? Sprites utilizados para os tiros. Por exemplo, pronto, se eu quiser pegar eu mudo para ser esse tiro aqui, né? Então seria um objeto que referenciaria os níveis de sprite dele, o nível fraco, o nível forte, e tu decidiria... Por exemplo, eu posso botar aqui, sei lá, se power up for maior do que 0, né? Se eu tiver um power up, o sprite vai ser igual, aí eu escolho o sprite. Por exemplo, sprite do tiro 2, digamos, né? Aí na hora de criar, eu digo para ele, ó, sprite index vai ser igual ao sprite aqui que foi definido. Sprite index é o sprite utilizado. Mas aí, não sei se eu vou pegar. Porque isso bate no ponto que eu tava pensando aqui, que é, então... Tá falando da caixa de colisão, não é? A caixa de colisão, ela é sempre... Relacionada ao sprite. Uma máscara aí, né? A menos que você diga o contrário. Eu posso fazer por código também. Pode fazer uma máscara definindo uma sub-área do sprite, ou é o sprite todo. Ou Exato. código. Ou então eu crio um sprite que serve de máscara, por exemplo, e atribuo essa máscara a ele. Entendeu? Dá pra fazer de várias maneiras, entendeu? Tranquilo, era isso. Ou então, outra forma também, vou fazer uma forma mais fácil aqui. Eu digo aqui para ele que a largura, imagem de scale, vai ser igual a power up mais 1 vezes 0.25. Será que tá certo isso? Aí eu vou dar um play. Acho que não vai ficar legal não, deixa eu ver. Acho que vai ficar pequenininho. Cadê? Foi erro. Porque power up é uma variável do player. Então tem que botar um water aqui. Aí eu tô mudando a escala do sprite, ó. Tá pequenininha, tá vendo? Devia ter... O tamanho base tem que ser maior. Pode botar Na verdade, o que você queria fazer era 1 vezes, tipo, 1 vezes o valor, tipo, 1 mais vezes o valor, que é pra ficar 1, tipo, é ele mesmo mais o 0.5, sacou? Exatamente isso. Exatamente isso mesmo. 1 mais vezes 0.25. Deu um play. Se pegar 4, ele vai ficar o dobro do tamanho dele inicial. Pra ser. Exatamente. Perceba que tá maior ainda. Aí, como eu mudei o tamanho do sprite, já muda por consequência o tamanho da caixa de colisão. Entendeu? Aí tem alguns tratamentos, por exemplo, eu quero que aumente o tamanho do sprite, mas não aumente a caixa de colisão. Entendeu? Tem alguns tratamentos que você faz. Lá no Draw Event, por exemplo, do tiro, né? Que muda a forma que vai desenhar e tal, enfim. Show, tranquilo. Valeu. Show de bola. Acho que já tá bom para o nosso joguinho, né? Tá da hora. Agora é só publicar. Só lançar na Steam. Só lançar na Steam. Pra completar mesmo, falta só uma tela de game over, né? Mas no caso seria um objeto controlador que ficaria se perguntando se as vidas são tá menor do que 0, né? Porque senão vai ficar sempre spawnando. Sim. Tem que ter um tratamentozinho para não diminuir vida, caso seja igual a 0.
e para não spawnar também, caso você já esteja com 0 vidas. E mostrar a tela de game over. Mas o básico mesmo é só esse mesmo, né? Mostrar como que é o processo de criação de um joguinho rápido, acima de tudo rápido, para uma game jam, né? Eu acho muito normal jogo de game jam não ter nem pausa nem game over. É. A pessoa tem um tempo extra mesmo. Não é tipo Não tem prioridade. botão de sair, é o básico. Já abre o jogo, já tá rodando. É isso. Aí, além disso, faltaria uma tela de game over, uma tela talvez de pontuação e tudo mais, mas aí seria mais complicadinho de fazer, né? Registrar essa pontuação no arquivo de texto, por exemplo. Um ranking online. Ranking online, por exemplo, exatamente. Mas para o protótipo de Gen era isso. Perfeito. Um site para competições. Uma rede social. Pois é. Pois bem, pessoal, é isso mesmo. É isso que eu tinha pra mostrar de Game Maker. Espero ter despertado a curiosidade. Aproveita que o Game Maker tá gratuito. Ele vai ser gratuito, né? Está gratuito aí graças à Opera. Que deixou gratuito aí pelo menos pra testar, né? Você não pode gerar sua build, mas dá pra utilizar a ferramenta sem limitações. Show de bolas. Pois, muito obrigado, patrocínio. Foi bem legal a apresentação. Vou fazer um joguinho bem bonitinho aí, em conjunto com esses assets maravilhosos. Inclusive, deixa eu compartilhar com vocês também, né? Vou compartilhar. Vou Muito completo. Me despertou a curiosidade, eu vou investigar a outra solução, né? Que é com os bloquinhos, o drag and drop, para ver sim. para crianças. Mas me parece ser intuitivo o suficiente. Então, muito obrigado pelo tempo. A gente vai upar no YouTube, com certeza a gente vai poder referência aqui para mais pessoas que estiverem entrando e querendo ver como é que funciona. Perfeito, show de bola. Gostei muito aí da oportunidade de evangelizar a palavra do Game Maker. Pode ter outras oportunidades aí. Faz os tais dos vídeos, né? A gente pode tentar ajudar de alguma maneira. Sim, com o maior prazer. Beleza. Então, pessoal, também agradecer novamente ao Germano. Não sei se ele ainda está aí, mas muito obrigado aos dois palestrantes de hoje. Então, obrigado também a todo mundo que veio assistir. E aí a gente continua no próximo final de semana. Acho que já tem mais um encontro. Continuando isso da Game Jam. Então, valeu e até a próxima. Excelente. Valeu, pessoal. Valeu, gente. É. Até mais.